Olá, amigos! Está começando mais um Agro 10X na Fazenda e hoje estou aqui na sede da Fazenda Água Doce, da Agro Antônio Balbino. E o tema de hoje é sobre como a Agro Antônio Balbino se encaixa nesse contexto do melhoramento genético da raça Nelore. E para falar sobre esse assunto, estou aqui com ele, Antônio Balbino. Bem, olá pessoal, é um prazer estar aqui para falar da raça Nelore, do melhoramento e do nosso engajamento na pecuária de corte, seletiva principalmente. Maravilha. Balbino, e aí, como que surgiu essa ideia de começar a selecionar o Nelore aqui no oeste da Bahia, um ambiente um pouco mais desafiador? Como é que foi então, isso? Wagner, a gente, ao fazer pecuária de corte num ambiente que estava muito distante de uma pecuária seletiva, procurávamos renovar os nossos reprodutores anualmente. E não era tão fácil como é hoje o intercâmbio de animais à distância, há 25, 30 anos atrás. Então, dessa forma, nós, ao adquirirmos as primeiras matrizes do seu Carlos Borges, do Grupo Sabá, que já criava gado Nelore selecionado, surgiu uma oportunidade de adquirir matrizes PO de alto nível, e com essas matrizes a gente tinha a intenção de produzir touros para renovar o nosso rebanho e estar colocando à disposição das nossas vacas comerciais. Fazíamos já a inseminação, mas fazíamos também os repasses com touros Nelore. E também surgiu uma oportunidade através do grupo da Barba Embrio, da Fazenda Rio de Janeiro aqui, em que disponibilizaram, eles fizeram de um rebanho que já vinha de uma avaliação genética muito forte, feita inclusive com um programa da NCP, e com isso acho que a gente já pegou uma seleção caminhando fortemente por um programa de avaliação genético bem consistente. Isso foi interessante, tivemos a oportunidade de entrar na cabeceira do rebanho e escolher vacas, escolher animais bem representativos e demos início a um rebanho de seleção, começamos a registrar esses animais e produzir touros para o nosso próprio gado comercial. Sobre a necessidade. Isso. E aí, quais foram os principais desafios assim, que vocês encontraram quando foi entrar sair de uma pecuária comercial para uma pecuária seletiva? Então, a Fazenda Santo Antônio, que o meu avô readquiriu, que tinha sido do pai dele, ele criou um sistema de uma fazenda modelo através do meu tio Orlando também, que era um agrônomo formado em Cornell, e ele tinha muitos animais de seleção voltado para diversas raças e trabalhos específicos. Tinha gado holandês, tinha gado quianina, tinha cavalos de raça de 3 raças. Ele realmente gostava de fazer as coisas e ele queria reconstruir um ambiente de uma fazenda modelo, e o conceito era um conceito de alguém que estudou num ambiente americano e que tinha mais conhecimento de genética, e genética, naquele momento, era uma genética voltada para animais taurinos e animais ainda entabulados e coisas assim. Mas, na verdade, partindo para o Nelore, aí já era uma pecuária com resultado econômico mais voltado para o que a pecuária comercial exigia naquele momento. Saímos de um quianina que foi preconizado pela amizade do meu avô com o Matarazzo, o Bernardo Winkler, a turma que criava quianina naquele período, porque o quianina é o precursor do cruzamento industrial no Brasil, na década ainda de 70, 80, e foi quando começou as primeiras importações, vieram quianina, depois marquigiana, e tinha aquela preocupação do gado de pelo branco, com pele escura, e que daria um sucesso melhor no cruzamento com as zebuínas. No entanto, o quianina, por ser um animal maior, um animal mais tardio, ele não se mantinha no mercado onde se exige uma pecuária de ciclo curto. Mas aí, partindo para o Nelore, já também escolhendo animais e raça mais adequada ao nosso propósito econômico e comercial, a gente começou a tentar aprender um pouco mais a como mexer com essa seleção. É uma seleção que já se iniciou no Brasil há bastante tempo, mas estavam surgindo programas de melhoramento muito fortes, né? E aí, eu saindo da faculdade de agronomia,
eu comecei a estudar os assuntos, me aproximar da ABCZ, dos programas de avaliação, e tivemos a sorte de ter a oportunidade também de adquirir animais bons e começar a fazer um trabalho criterioso desde o início. Eu acho que esse foi o grande começo que a gente teve nesse assunto. Depois eu quero saber de você, porque criar Nelore é uma coisa, mas o Nelore ele tem um bichinho que pica, né? E aí depois vai virando paixão. Quando eu me formei, em 2005, eu fui fazer meu estágio obrigatório na Cafezinho, junto com o seu Torres Homem. Depois fui trabalhar com o filho dele, o Torres Lincoln, né? E eu fiquei uns 6 meses lá na Cafezinho, e todo sábado o seu Torres seu Torres Homem sentava lá numa banca larga e passava 50 matrizes dele e ficava falando da família uma por uma. Acho que era uma forma dele reavivar a memória e coisa assim. E acaba que o Nelore ele tem esse bichinho, né? Que pica, vira uma paixão, né? E como é que foi isso? Assim, já no primeiro ano, você começou por necessidade para ter os touros, mas eu vejo que hoje você é um cara apaixonado na raça Nelore. Conta um pouco aí dessa Eu acho que quanto paixão. mais a gente conhece da raça Nelore, mais a gente percebe a sua capacidade, a plasticidade da raça, inclusive, na sua variabilidade, em receber fortemente o nível de seleção que os criadores implementam a ela. Assisti por muitas vezes, eu me formei em jurado efetivo da ABCZ, fui aprender como fazer isso na pista, assisti da pista o Nelore sair para uma seleção a pasto, o Nelore partir para programas de avaliação, chegar num protótipo hoje de um genômico, com marcadores, com força na tecnologia, e o Nelore se tornou o carro-chefe desse assunto atualmente no Brasil. Obviamente que não começou assim desde o início, né? Aqui no Brasil passamos por diversas ascensões e quedas de diversas raças, mesmo zebuínas também, e alguns modismos no meio do caminho também desse contexto. Mas no Nelore, com a percepção da grandeza e da capacidade de adaptação no nosso sistema de criação, no Brasil, na pecuária tropical, nós entendemos que não é que a gente necessariamente se apaixone exclusivamente pelo Nelore. Quem gosta de zootecnia, começando a entender de algumas raças, de alguns animais, você cria uma certa relação de afinidade com certos sistemas de criação e com o processo de seleção. E por essa capacidade do Nelore tomar conta de um ambiente tão, digamos, eclético como no Brasil, com tantas diferenças climáticas que existem, e uma raça que tem essa plasticidade enorme de se adaptar e de conduzir isso para um resultado de sucesso da pecuária brasileira, sem dúvida, o Nelore não é só o carro-chefe dos programas de melhoramento. Ele contribuiu muito para tornar a pecuária brasileira de corte a pecuária, digamos, mais produtiva a pasto, mais eficiente, com melhor relação de custo-benefício e, por isso, tão competitiva no cenário mundial. Perfeito. Albino, já tem um tempo que eu te conheço, né? Eu vim para o Oeste da Bahia em 2008 e eu vejo que você sempre prima por fazer a coisa com excelência, seja no Nelore. Hoje também a gente visitou o gado de leite, eu fiquei impressionado com a qualidade dos animais. Mas como que você definiria o espírito da Agro Antônio Balbino? Como que isso impacta aí nas decisões que você toma? Conta um pouco para a gente. A aptidão do nosso negócio dentro da empresa é de criação. Nós vimos aqui de uma propriedade como você está hoje na Água Doce, que vai aos idos de 1928, essa casa é de 1940, e construída por pecuaristas, desde a época então da nossa família, se tornou a Companhia Sertaneja, que hoje pertence à família Antônio Balbino, e em verdade todo o histórico que nós tivemos de percurso dentro da pecuária foi sempre de tentar trazer o melhor, fazer o melhor, conquistando com tecnologia, com conhecimento, resultados que pudessem traduzir a fatores não só econômicos, mas fatores de resultado em produtividade. A economia, ela de certa forma, ela fragiliza muitos setores muitas vezes, porque depende de políticas públicas, políticas de governo e muitas relações que às vezes a gente não tem um controle sobre isso. Mas trabalhar visando um processo de melhoramento, processo de produtividade, um processo de crescimento naquilo que a gente faz dentro da pecuária de corte, com esses desafios tão grandes que nós temos assim, nesse ambiente do Brasil, onde nós conquistamos um sistema de produção a pasto até então, que em dados momentos a gente se sentia incapaz no Brasil de ter uma produtividade que resultasse em algo efetivo. E a gente percebe que
não só com a genética, mas com o conhecimento do manejo, com o conhecimento das pastagens, com o conhecimento de domínios dafoclimáticos que a gente tem mais sobre os assuntos da produção, nos permitem ainda assim perceber que em determinadas raças, com a genética apropriada, a gente tem uma condição de produzir muito fortemente no Brasil. Isso não é simplesmente uma paixão. Isso, na verdade, é uma afinidade que você vai adquirindo com tudo aquilo que você faz, que você se dedica, que você determina como um projeto de empresa, um projeto pessoal. E criação é um sentimento muito forte, muito diferente de você. Eu sou agrônomo, mas eu não teria como comparar a agricultura com a pecuária. Pecuária é você fazer agricultura bem feita e ainda tentar exercer a zootecnia bem feita. Porque não é simplesmente você plantar bem, você cuidar bem da sua pastagem, da alimentação. É você ajustar isso também numa condição de criação de animais que é muito mais complexo, né? E é muito mais desafiador. É a fábrica de céu aberto, né? Esse ambiente que a gente vive, então, aqui nas fronteiras, chamadas fronteiras agrícolas, né, do Brasil, a gente ainda vive em fronteiras agrícolas porque é um país continental, temos um espaço enorme. Eu acho, Wagner, só um detalhe, muitas vezes a gente assiste as pessoas em determinadas circunstâncias falar o país que não precisa mais abrir nada que pode produzir com aquilo que está aberto. Nós estamos numa atividade de iniciativa privada onde as propriedades são privadas. Se a propriedade é privada e muita gente que ainda não exerceu dentro do Código Florestal plenamente existente e na conformidade do Código Florestal, não exerceu o uso da sua propriedade da maneira como lhe é permitido, ele não pode estar sendo inibido de uso disso, da sua propriedade, mesmo que seja em abertura ou em qualquer circunstância, apenas porque alguém está fazendo mau uso da sua outra propriedade. Então não se pode tratar o Brasil como uma coisa única, exclusiva, a menos que houvesse uma compensação de uma situação para outra. Porque é muito fácil falar desmatamento zero. Eu acho que desmatamento ilegal zero é preconizado, deve ser preconizado por todos os governos e por todos os países. Agora, nosso Código Florestal é extremamente forte e a gente não tem capacidade de abrir dentro de um ambiente que a gente tem tanta restrição como um Código Florestal brasileiro dentro da sua propriedade, porque alguém diz que o Brasil é desmatamento zero. E o que alguém está compensando você por isso dentro da sua propriedade privada? É uma coisa meio... É incomum isso aí, né? E a pecuária para abrir esses ambientes na festa. Por que a gente lida com isso, Wagner? Porque a pecuária sempre, ela é a infantaria da agropecuária brasileira. Ela vai na frente. Sim. Ela vai na frente, ela vai abrindo e desbravando. Ela vai desbravando sempre. E nesse contexto, a gente percebe que a agricultura ela só vem ocupar os espaços mais nobres. Os espaços com, digamos, uma oferta ambiental mais confortável à atividade, mais adequada à atividade. E como ela surge de uma razão, às vezes, de recurso-benefício de um ciclo menor de resultados, ela termina ocupando essas áreas. Mas aí ela empurra a pecuária para uma fronteira agrícola, a pecuária se vê nesses embates das dificuldades ambientais de um país que cria restrição dentro da legalidade. Isso é totalmente... É quase irresponsável. De mercado, é quase irresponsável. Mas, enfim, isso é uma coisa da nossa política agrícola, mas a pecuária vai viver com isso muito tempo. A gente está aqui num ambiente que se falou tanto que era fronteira agrícola, que era um ambiente desafiador, porque por ser o Cerrado brasileiro. O Cerrado brasileiro tem ocupações muito corretas, tem um ambiente de domínio de tecnologia muito forte, domínio de manejo de solo, domínio de informações. Eu digo para muitas pessoas, agricultor do oeste da Bahia, do Mato Piba principalmente, talvez para mim seja um dos agricultores mais profissionais do Brasil, porque aqui as janelas são muito curtas e muito estreitas para a sua atividade, não se permite um mínimo de erro. Você não tem um conforto não tem uma folga, uma gordura para queimar. Porque em ambientes onde você tem um solo mais, digamos, mais fértil, às vezes você não implementou tanto você não colocou tanto adubo, você não colocou tanto insumo, ou você tem uma faixa de chuva muito mais folgada, às vezes você permite ainda uma margem de erro que sempre pode acontecer. Aqui, se você cometer o mínimo de erro, na agricultura principalmente de precisão que é exercida no oeste da Bahia, você não vai colher. Você tem que entender de tudo, inclusive de micronutrientes. Eu vejo muito pouca gente falar de micronutrientes em algumas situações onde o conforto edafoclimático é muito mais forte. Então, essas fronteiras são fronteiras para profissionais, não é fronteira para gente que está brincando. Isso aí. Então, são vencedores esses agricultores, estão de parabéns, e a pecuária é quem está abrindo a área para eles e chegando na frente. Justifica muito o seu perfil estudioso. E o Nelore é o carro-chefe dessa parada. Não tem jeito. Não tem jeito. Beleza, o Nelore é o carro-chefe da parada.
Mas nós estamos no oeste da Bahia, talvez não, em sua maioria, os principais criatórios de seleção de Nelore ou estão no Sudeste ou no Mato Grosso e tudo, não estão aqui nessa região. E alguém um dia poderia se perguntar, por que eu investiria, eu compraria um animal selecionado no oeste da Bahia? Como que você responderia para esse cliente? O William Cury nos dá assessoria nos acasalamentos pela Brasil com Z. Uhum. E ele tem usado muito esse argumento quando ele se aproxima de um criador que às vezes nos procura próximo a um leilão ou coisa assim. Nós fazemos aqui umas provas de performance, provas zootécnicas. São provas oficiais da BCZ. Elas são chamadas provas de ganho-peso a pasto. Essas provas medem o desempenho dos animais numa condição de criação a pasto. Aqui nessa região, onde, de certa forma, é, digamos, ambientalmente desafiador. Mas, um domínio de tecnologia, de conhecimentos, a gente pode usar as pastagens adequadas, o manejo adequado e está contornando algumas adversidades. No entanto, fazer seleção nesse ambiente e criar um reprodutor, um Nelore que se mostra eficiente neste ambiente, é muito mais seguro para quem pretende usá-lo num ambiente cujo desafio é tão grande quanto esta Bahia. Esses desafios que, obviamente, que nós não estamos criando animais para serem repassados para um ambiente de frio, de gelo, não é nada disso. Mas todos os ambientes desafiadores do Brasil Central, as fronteiras agrícolas principalmente, elas são de uma proximidade com essa sazonalidade, esse clima e essas circunstâncias que nós temos aqui. Então, aonde a gente cria, aonde a gente prova os nossos touros, aonde a gente comprova quem são os melhores, porque quem não for bom nessa situação não será aprovado e não será direcionado como reprodutor para os nossos clientes, para os nossos ou para os futuros clientes que venhamos a ter. Então, oferecer a partir de um ambiente desafiador como esse, um animal que se prova eficiente aqui, certamente é uma segurança muito maior para aqueles que utilizarão esses animais e criarão os seus filhos nessas mesmas condições. Eu acho que isso nos dá uma condição de mais assertividade. Uma vantagem competitiva aí. Né? Uma assertividade muito forte nesse sentido. Legal. Balbino, eu acompanho os leilões também há alguns anos e sempre chego, eu já falei isso, chego lá na mesa e tem lá toda a prova do animal. Eu sei que você acaba adotando todas as tecnologias e biotecnologias disponíveis no mercado, desde a prova de performance, aí, prova de ganho em peso a pasto, e genômica, e ultrassonografia, e por aí vai. Mas, olhando para o mercado especificamente do Oeste, e é óbvio que esse raio vai crescendo à medida que você vai aumentando a força da marca, qual que você acha que é a principal barreira ainda para o produtor destravar e falar, não, eu preciso adquirir genética e trazer isso para o meu criatório? É conhecido de muitos técnicos e muitas pessoas que fazem análise do nosso mercado de pecuária que o Brasil não utiliza só reprodutores melhoradores, não utiliza só reprodutores credenciados, sejam eles registrados, ceipados, credenciados por programas que exercem a seleção direcionada. Alguma avaliação zootécnica. Né? Isso. Não se utiliza e a gente então tem uma carência, na verdade, de touros para fins de reposição para o plantel de gado de corte que existe no Brasil. Então não é especificamente talvez não há especificidade da nossa região. É muito comum em muitas regiões do Brasil ainda se fazer valer o uso de uma cabeceira de boiada, de um animal destacado no seu próprio rebanho, porque se a pessoa está criando, está entendendo que aqueles animais que ali naquele ambiente dele foram tão bem, às vezes ele se sente atraído a utilizar aquele animal para ser o reprodutor da próxima geração. Isso acontece desde que a criação se iniciou no universo, eu acho. É assim que a seleção é feita, né? Parte desse problema, Balbino, tem duas raízes, né? Uma delas é que ele não mede. Isso. Então, quando ele olha para o animal, ele está muito próximo do animal filho do touro de boiada. Então, uma das raízes é que o produtor rural não mede, né? Fala muito e mede pouco. E o outro ponto é que muitas vezes ele compra uma genética, mesmo que veio de uma seleção, num ambiente desafiador e tudo, mas chegar lá ele não dá as mínimas condições para esse animal desempenhar e nem para o filho desses animais desempenharem. Então, ele acaba olhando para aquilo e fala assim, não, eu não vi diferença, vou ficar com o meu boi de boiada. Eu penso que tem essa
Vamos fazer um meia-culpa, né? Diziam que às vezes a gente ser super sincero pode ser um tiro no pé. Mas, em verdade, a gente tem que ser honesto o suficiente para entender também que o nosso cliente, comprador de touros jovens, ele veio para beber água limpa. Sim. O que significa isso, a meu ver? Quanto mais novo você compra um reprodutor num plantel de seleção, mais você teve a chance de escolher na frente. Então, não só para o produtor de animais para a reprodução, que vendem touros e matrizes, é mais interessante vender os mais novos, porque também diminui o seu custo de mantença na sua fazenda, mas é um risco, de certa forma, isso também. Porque muitas vezes ele sai para um sistema de criação do seu cliente ou de uma outra região, onde ele pode não ser cuidado da mesma forma até chegar na idade que permita ele já não ter mais problemas de desenvolvimento e outros problemas que ao longo do sistema de criação podem gerar por deficiências qualquer que sejam elas. Mas então, vender animais novos assume esse risco, né? Que não é um meia-culpa. E a mesma forma, hoje, quanto mais a gente se aproxima de um leilão, de uma feira, o ser humano ele tem uma tendência, você vê o termo shopping no Brasil, quase um verbo, né? Mas é uma maneira de exercer a prática de fazer compras. E todo mundo que vai no shopping tem um prazer de querer comprar, boa parte por necessidade e uma boa parte influenciada pela emoção. A compra é gerada por uma emoção também. Ninguém vai entregar para você um touro mal cuidado. Por mais que você esteja dizendo, esse animal tem uma genética, como se diz, ele carrega intrínseca, né, dentro dele uma informação para ser passada para as próximas gerações que muitas vezes não é necessariamente o que você está vendo naquele momento. E muitas coisas você não tem condições de avaliar apenas numa visualização visual, fenotípica, né? Então, o que a gente faz? O que você faz no Natal com a criança? Você embala o presente e o que ele faz primeiro? Ele rasga e joga o papel fora. Aquilo que você fez com tanto carinho, aquele lacinho que a mãe botou tanto carinho ali, douradinho, ele vai rasgar e jogar fora. Ele quer ver o que está dentro. Né? Então, muitas das vezes, a gente embala um touro para um leilão e bota um aporte de gordura, uma coisa para ele ficar mais agradável aos olhos de quem está comprando, mas é a primeira coisa que ele vai perder no campo. Aquela gordura que estava ali naquele dia da compra, muitas das vezes é a primeira coisa que ele vai perder no campo. O valor é destruído. Quando ele for exercer a função como reprodutor, ele não vai ficar naquele estado, naquele score. Mesmo. Mas a capacidade dele de passar a genética dele, que fez ele ser um reprodutor de referência, ela vai seguir na genética que ele vai transferir. Mas ele provavelmente vai se arranhar, vai se machucar, pode quebrar um chifre, pode arranhar uma unha, pode ficar um pouco mais magro na estação de monta, porque está exercendo a reprodução, está correndo atrás de vaca no campo. Às vezes, até por ser um reprodutor novo, ele perde o score tão rapidamente, porque assim como, vamos pensar, o afã da hormonal que existe nele, de ficar ensegueirado atrás de fêmeas num ambiente reprodutivo, faz ele deixar de comer muitas vezes. Sim. E ficar correndo atrás daquele ambiente para exercer a reprodução. Então, isso impecavelmente é o que está acontecendo muitas das vezes. A gente vê um animal num leilão e daí a 4 meses você vai dizer, esse era o mesmo animal, mas ele carrega aquela genética, porque não foi a genética da gordurinha que você botou ali. Eu costumo comparar o pessoal com concessionária de carro. Ninguém vai comprar um carro numa concessionária, um carro 0 km, que tenha com pneu murcho ou que esteja arranhado. Mas aquilo não vai fazer muita diferença para exercer a capacidade que foi gerada em tecnologia embutida naquele carro, né, para aquela finalidade. Mas eu acho que a gente tem que, assim, esse é um meia-culpa, em tese, que o mercado está se autoflagelando nesse assunto, né? Mas ainda assim, eu acho que a gente tem muitas possibilidades de informar e provar e comprovar alguns touros por marcadores moleculares, por marcadores genéticos. Nós estamos desenvolvendo tecnologias para dizer, está embarcado uma tecnologia de melhoramento genético nesse animal que você não pode perder de vista. Observe o que acontece com touros holandeses no catálogo americano. Eles não veem a catálogo. Você dificilmente vai ver a foto. Você vê a filha. Pode até ver a foto, eventualmente, um touro jovem genômico que não tem filha ainda. Mas a maioria filha, mãe, irmã, ele quer ver outras coisas. Informação do pai. Ele não sabe exatamente como é que é o touro. Ele sabe aquilo que o touro vai transmitir através Alguns catálogos vêm, qual que é o percentual de branco que tem esse touro? Porque não tem a foto. E hoje, com a multiplicidade de informações fidedignas, as DEPs é que vão dizer aquilo que esse touro realmente apresenta para você. Maravilha. Né? Mas, Balbino, nós estamos num momento de baixa do ciclo pecuário e o produtor, inevitavelmente, o bolso é sensível. E ele acaba, talvez, tomando decisões hoje, embasadas no cenário atual,
e que isso pode refletir aí no resultado, principalmente quando a gente tiver inversão de ciclo e tudo mais. Quando um produtor chegar hoje e falar, não, investir em genética está caro, porque a arroba está isso, está aquilo, como é que a gente pode contornar aí essa situação toda, entendendo que genética é um insumo perene dentro da propriedade, ele vai continuar, né? Como que a gente poderia abordar esse cliente? Apesar da gente perceber que a pecuária está relacionada com pessoas de atitude simples, pessoas às vezes até humildes, né? Sim. Mas pessoas que têm uma boa compreensão da vida, o efeito manada existe na nossa atividade, né? Então, muitas vezes faz as pessoas correrem na mesma direção e isso necessariamente não é o melhor caminho na pecuária de corte para aqueles que entendem bem do ciclo da pecuária e conseguem perceber isso. Só que nem sempre todos os pecuaristas, todas as pessoas estarão com o bolso e o seu campo preparado para enfrentar esses momentos, né? Então, soltar uma receita de bolo para dizer estrategicamente faça isso ou aquilo, é como se todos nós estivéssemos no mesmo status econômico, né? Na mesma condição de... Não é uma realidade. Mesmo tamanho de rebanho. Isso. Então, tem gente que pode estar necessitando vender e no momento de baixa ele se deixou chegar aquilo ali sem perceber que aquilo assumir um risco. Ele não tem ação, às vezes, de fazer um hedge, nada disso aí. Então, é difícil para a gente dar receita de bolo nesse sentido. Agora, de qualquer forma, pensando que é um momento de grandes oportunidades, para aqueles que tiverem esta percepção e capacidade, é o melhor momento de investir. Isso não resta a menor dúvida. Sim. A gente sabe que um restabelecimento... A gente só não sabe a intensidade do ciclo, mas muitas vezes a gente já tem uma percepção, conversando com as pessoas mais, digamos, bem informadas do setor, elas poderiam dizer para você, olha, nós estamos numa situação de oportunidade muito grande, né? E então, o reprodutor, que muitas vezes vem ao mercado nesse momento, ele não é um ativo que vem para você fazer, muitas das vezes, uma inversão em recursos de natureza à vista. Os produtores, a maioria deles que vendem reprodutores, eles entram no mercado e parcelam diretamente aos seus clientes. Então, é um ativo que você vai adquirir com prazo de pagamento dilatado, então isso lhe permite não ter um desembolso tão forte assim num primeiro instante. E apostando que a situação é cíclica e ela retorna a uma normalidade até com mais intensividade de alta, uma probabilidade muito forte de ter uma intensividade alta, já vi especialistas apontando para projeções de uma arroba corrigida ao tempo de hoje, acima de R$400. Mas isso não é um chute, nem eu quero estimular ninguém a dizer acredite em mim e faça isso aqui, não é bola de cristal. É entendendo a realidade da pecuária mundial, o que está acontecendo, mas a gente sabe que tem muitas adversidades e muita intercorrência nas relações econômicas. A própria presença de um frigorífico muito forte, dominando um mercado, a gente tem, às vezes, assumimos, de certa forma, um risco de estarmos com um player que domina um mercado tão forte, em que o Brasil tem um aporte econômico muito grande dentro desse setor e fica à mercê de ações que dependem dessa relação entre esse player muito forte da indústria e uma situação de governo, ou tem indústrias e plantas em outros países, e que pode fazer um balanço conforme a sua necessidade, a sua capacidade econômica de direcionar para um lado e para o outro. Isso tudo é assim, não temos bola de cristal, mas eu diria para você que hoje, além do momento ser oportuno, não diria, compre um reprodutor mais barato hoje, porque o bezerro você pode até comprar porque o mercado dita preço. Agora, é o momento de você talvez refletir em como você renova o seu rebanho daqui para frente, como você refaz isso, como você tem uma grande oportunidade de repensar os próximos passos de uma forma bem criteriosa e oportuna. Eu acho que isso, cabe no bolso de cada um, mas eu acho que é interessante. Sim, sim. Muito bom. Albino, olhando um pouco para frente e voltando para o trabalho de melhoramento, você consegue lembrar aí algum episódio marcante que demonstrou a capacidade ou potencial dos animais que estão selecionados hoje dentro da Agro Antônio Balbino? Sim, eu acredito que com esses quase 26 anos de seleção da raça Nelore, principalmente, nós tivemos a oportunidade de nos relacionarmos com vários clientes de regiões distintas também, que conseguem acessar através das redes sociais, através dos leilões, os nossos animais.
E com isso a gente, às vezes, recebe informação, muitas das vezes, relatos de comportamento dos nossos animais, de reflexos, mas é uma satisfação grande quando um criador se sente feliz pelo resultado que ele tem usando a genética que você, de certa forma, repassou para ele. Uhum. Não é que repassou graciosamente, mas que você repassou, você foi o fornecedor daquilo que proporcionou a ele obter resultado e lucro. Isso dá muito mais alegria, às vezes, a um criador do que um diferencial de preço que pareça ser coisa muito momentânea. Uhum. Muitas das vezes você sentir e passar pelas pessoas e haver um reconhecimento daquele que te bate no ombro e te diz assim, pô, que legal, eu tenho todos os seus lá em casa e eles fazem diferença no meu rebanho. Mas forçosamente, Wagner, aqui nós estamos na região de influência do oeste da Bahia, muito mais do que em outras regiões, e num ambiente onde a pecuária vem crescendo, de certa forma, se tornando talvez um dos elos mais fortes da economia do oeste baiano, mas principalmente na região de Barreiras e na direção de Angical, Vanderlei, nós percebemos andando a olhos vistos a mudança da pecuária naquela região. E quando eu passo, que vou numa feira em Angical, onde a gente tem amigos, ou a gente conversa, ou a gente está passeando por lá, a pessoa fala, você fez a diferença aqui, esse gado mudou, esse gado é da sua responsabilidade. Eu sei que não é só exclusivamente da nossa responsabilidade, é a responsabilidade deles. Sim. E muitos outros rebanhos contribuíram ali. Mas pela força de influência que nós tivemos ali, você vê um perfil de um rebanho regional mudar tão fortemente como nos últimos anos, é grandemente, digamos, é de um orgulho enorme a gente perceber isso. E quando as pessoas te atribuem essa responsabilidade, eu acho que isso também nos carrega de mais responsabilidade à frente, como diz assim, continue fazendo isso porque você é quem carrega essa responsabilidade. Sim. Eu acho que ali temos outros rebanhos que fortemente influenciam aqui, claramente, né? Mas em cada fazenda que você vai, que eu olho na perna que vejo um reprodutor bovino, eu falo, porra, ali a gente está fazendo uma diferençazinha. Então, eu acho que isso é legal e isso é bem perceptível, a gente roda aqui. Muito bacana. E a pecuária brasileira, ela é embasada na pastagem, no pasto. Com certeza. Né? E nada mais apropriado do que fazer uma prova de ganho em peso a pasta. Sim. Eu tive hoje aqui com um técnico da BCZ, o Strang, e ele falando, cara, poucos criatórios no Brasil fazem prova de ganho em peso a pasta com 500 animais. Então, é surpreendente o desprendimento da Agro Antônio Balbino em fazer as coisas acontecerem, mas eu te devolvo a pergunta, como que você enxerga que a prova de ganho em peso a pasta tem contribuído para a evolução do criatório? Essa é uma prova oficial da BCZ. Então, nós trabalhamos com todos os critérios que a BCZ fornece e, além do mais, temos os nossos consultorias também acompanhando toda a prova. Uhum. É uma prova de performance de cada safra, entra toda a safra, mesmo animais de FIV, animais que... Não existe ninguém que nasce príncipe na nossa fazenda. Assim, esse aqui é o filho daquela doadora, bota na baia e vai cuidar de... Não, ele vai para a infantaria para se mostrar que ele é bom lá embaixo. Se ele for bom ali, aí ele volta depois e lá na frente a gente vai dizer, agora sim, você mostrou que você é bom, então vamos tentar tratar você para uma central ou para algum lugar assim. Uhum. Mas eu acredito também que a BCZ deve ter refletido muito sobre isso. Eu não entendo porque a gente não tem prova de ganho peso a pasto para fêmeas, mas vamos lá, podíamos ter, ampliaríamos muito o nosso horizonte, né? As fêmeas hoje estão entrando mais cedo na reprodução, então isso talvez seja um dificultador, mas a prova de eficiência também traz isso. De certa forma também, eu acho que se você disser para... O que o Nelore precisa tanto e mais ainda hoje? Não é mais ganho peso. É óbvio que o animal precisa ganhar peso, né? Mas a força de ganho peso da raça Nelore hoje, dentro das condições que a gente oferece de nutrição e ambiente para ele, já são fortíssimas. São fortíssimas. O Nelore é um negócio, assim, é uma máquina. Mas, de qualquer forma, ele precisa de outras características muito importantes para que a eficiência do resultado produtivo das atividades a pasto sejam realmente um reflexo de uma atividade econômica. Ou seja, precisa de, não exclusivamente, mas precocidade, está se trabalhando para isso. Para que traga precocidade, precisa de ter um compromisso de que a gente tem uma seleção para que o animal não tenha um nascimento muito pesado, então você começa a ter algumas compensações ali de observação. A gente precisa de habilidade materna porque a vaca tem que criar e entregar bem, então vai o PAC, vai o stayability, a duração de período de tempo que ela permanece no rebanho entregando, ela tem que ser uma vaca manteúda, ela tem que se manter, ela tem que reconceber, ela tem que obedecer todos esses critérios, senão ela vai para o descarte rapidamente. Sim. E o stayability permite a gente observar de certa forma alguma. Ou seja, as DEPs são bem montadas. Se a gente faz manejo adequado para observar isso,
Cada um tem que responder por si, mas eu acho que a gente tenta entregar, assim, se um animal trupicar ele naquela prova ali, ele vai dançar, ele vai pro corte. Então isso vai acontecer, o Strang sabe bem disso, porque ele é quem conduz há muito tempo, que é um excelente técnico, assim como o Brasil conduz através do William Cury. Sim. Então nós entendemos que essa prova não deveria ser exclusivamente assim, porque parece que é só o ganho em peso a parte, a gente avalia tanta coisa ali, Wagner, que até eu chegar naquele final de avaliação, digamos, onde próximo aos 2 anos, os animais têm tanta informação comparativa no seu grupo contemporâneo num ambiente desse, o que eu acho que é, respeitosamente, sem desmerecer as demais provas confinadas que existem também, muito do rebanho brasileiro passa pelo pasto e termina no confinamento. Isso acontece. Sim. Então, as provas também de eficiência e tudo mais também tem seu sentido não só para o pasto como para o confinamento, e a gente sabe que também não pode ser isoladamente percebida, porque também traduziria um animal mais tardio. Sim. Né? Se a gente só avaliasse a eficiência, né, o animal seria selecionado de uma forma que a complementariedade não permitisse que ele fosse tardio. Mas, de certa forma, as fêmeas duram muito mais tempo na nossa mão, as matrizes. E a gente faz, através do programa de seleção, o Nelore não é assim, uma raça base, raça mãe, como muita gente vem e aporta um europeu e bota em cima. Não é isso. Ela é a raça master do Brasil. Ela é para tudo. Ela é para muitas coisas. E as situações que a gente fica com as fêmeas muito tempo, elas precisam ser observadas no seu stability, na produção acumulada, em diversas informações, e que muitas das vezes não se encerra tão rapidamente. A carreira de uma vaca, às vezes, dura 8 anos ou mais. É óbvio que muita gente passa uma regra, depois de 10 anos não quero mais a vaca comercial. Não sei não, tem vaca Nelore nossa aí que briga com as novinhas ainda, viu? Na produção e tudo. Então eu acho muito interessante que a gente tenha uma observação mais completa. A gente precisa de boas assessorias, pessoas com capacidade de olhar os animais a campo. Nossos programas tecnológicos de avaliação genética por computador, eles implementam velocidade, capacidade de arrumação de dados, mas o olho do selecionador é forte, ou da sua assessoria, ou a sua percepção daquilo que realmente impacta no seu negócio e aquilo que é a sua necessidade. A gente fala, por exemplo, animais com índice top 01 ou top 1 ou DECA1 e tal. É um índice, é uma maneira de medir, claro, é uma maneira de ponderar. Mas, muitas das vezes, rebanhos comerciais em situações de criação diversa podem estar necessitando de implementar características econômicas importantes que não estão na mesma ponderação dentro do índice que o sistema cria. Então é preciso o olho de quem entende para dizer, eu estou precisando melhorar aqui no meu rebanho, é essa característica, sem perder de vista que eu já evoluí algumas outras. Vamos incrementar isso, vamos procurar animais e touros que sejam representativos dessas características para trazer um benefício para o meu rebanho. Então não é exatamente olhar só para o final do índice. Né? Isso é uma maneira, digamos, mais minimalista da gente enxergar o melhoramento genético, entendeu? É um bom conceito, minimalista. Balbini, e aí, como é que estão os planos? Tem planos de expansão, de levar essa genética super adaptada para outras regiões do país? Como é que está o momento do criatório? O Nelore não tem fronteira, né? Na verdade, a gente percebe que mesmo para as condições mais frias do sul também, ele tem se mostrado competitivo em muitas relações de criação a pasto. Quando a gente começou a evoluir nesse programa, a nossa consultoria, o pessoal da Exagro também, falar qual é o seu projeto? Eu falei, eu acho que no Nelore ainda não tem limite, não. Ainda não tem limite. Obviamente que nós estamos num ciclo de baixa, dificuldade de comercialização, às vezes são barramentos momentâneos, mas pela necessidade do rebanho brasileiro, pela capacidade que a gente tem de gerar animais de boa qualidade, pela condição que a gente tem de selecionar, e muitos outros programas também estão fazendo isso, nós ainda não chegamos, ainda estamos muito longe do limite para isso. Eu conheci um produtor de ervilha no PADEF, na região de Brasília, quando eu estudava agronomia na UNB, que dizia para mim, eu vou plantar ervilha. Aí começou a estimular outras pessoas a plantar ervilha. E aí a pessoa falava assim, a ervilha está no maluco, todo mundo devia plantar ervilha. Ervilha não é soja, amigo. A ervilha tem um limite, a soja não tem. A soja é um mercado muito mais amplo. Sim. Eu diria que o mercado de reprodução do Nelore, ele é muito amplo. Muita gente ainda aposta a dizer, eu vou fazer uma tecnologia ou outra. Ele não usou ainda nem o touro. É o sujeito que sai da enxada para o drone, sem passar pelo trator. Não existe isso. Então, o touro é uma tecnologia
com uma condição embutida. Hoje eu estava falando com um amigo nosso que estava calculando se ele ia ou não fazer ETF, quanto ele ia pagar para o veterinário ou não. É importante que a gente faça, claro, o melhoramento do nosso rebanho e tudo mais, visando. Ele não tinha capacidade de fazer aquilo. Eu confesso, ele não tinha. E aí, quando eu não quis desestimular, eu falei para ele, olha, isso dá para fazer, mas eu acredito que você tem a capacidade de pegar touros bons no mercado que vão tranquilamente fazer essa função numa condição muito mais favorável para a sua situação momentânea, inclusive porque você não aprendeu ainda a criar animais de seleção. Então, eu acredito que a gente tem uma fronteira grande, o Brasil é muito vasto, a gente está numa região, de certa forma, próximo aos avanços da fronteira da pecuária brasileira. A pecuária de corte brasileira avança para o norte fortemente, né? Eu acho que essa proximidade que nós estamos desses ambientes também permitem a gente ter uma troca de informação, uma relação muito boa com os criadores que têm vindo para o norte ou que estão se investindo nessa região. Norte, que eu me refiro ao norte do Brasil, mas é o norte, o nordeste, é uma região Brasil Central que está ocupando uma pecuária. O gado subiu. A soja, incrivelmente, né? num ambiente como o do ano passado, qualquer lugar que se plantava alface se botou soja, porque a soja é 160, 180 reais o saco, a pessoa botou soja em tudo que é lugar. Muito pasto aí virou soja, né? Mas, de qualquer forma, o desafio é grande. A gente tem ainda, com o avanço agora da tecnologia das transmissões, do acesso pelas redes sociais, pela proximidade que a gente consegue de alguns clientes, graças a Deus e a vocês também que nos dão assessoria nesse aspecto, eu acho que a gente consegue atingir, chegar nessas pessoas e mostrar aquilo que fazemos à distância, não só para os nossos vizinhos, mas para pessoas que estão distantes, que perguntam sobre o que a gente está fazendo, como se quisesse assistir o nosso Big Brother à distância, o que você está fazendo hoje aí, como é que você está fazendo, como é que é a estação de monta, pode como é que mandar funciona? Um abraço aí pro Eduardo Leiloeiro lá, senão ele vai te pegar no pé. Pode mandar um abraço pra ele aí. Um abraço, Eduardo, meus amigos leiloeiros, todos do Brasil também, um forte abraço. Eu acho que vocês fazem um trabalho fantástico. Quanto mais a gente tiver troca de informação, vocês estão falando com o cliente na hora que a gente está ali apresentando os animais. Na hora da decisão de compra. É muito importante. E quanto mais a gente tem assim, troca de informação com essas pessoas que estão ali passando as informações dos nossos animais para o cliente, para ele tomar uma decisão, eu acho que quanto mais fidedigna essa informação, mais segurança para quem está transmitindo, mais segurança para quem está adquirindo e mais segurança para nós outros também, que não teremos reclamações porque estamos passando com mais fidedignidade aquilo que a gente entrega. Mas quando pensa em expansão, realmente a oportunidade ela é grande. Nós temos aí 80 milhões de vacas em idade reprodutiva no Brasil, 2/3, ou seja, 60 milhões dessas vacas são vacas de base zebuína. Sim. E a gente precisaria aí desses 2 milhões de touros cobrindo essas vacas, tirando aí uns 5 anos, ou seja, gastaria aí uns 300 mil touros por ano para suprir essa demanda. E sabemos que os programas e que touros que passou por alguma avaliação zootécnica está na casa de 100, 120 mil. Não chegamos na metade de atendimento da necessidade real, né? Então, de verdade, tem muita oportunidade para o mercado de genética e, com certeza, o recado foi dado, né? Nós estamos em expansão e a oportunidade também estamos de olho nela, né, bom? Com certeza. É um mercado, é um enorme mercado. O que a gente precisa digamos, traduzir com mais efetividade para o nosso cliente potencial, para os criadores que ainda estão, não diria arredios, mas distantes dessa informação ou não ainda compreendendo o benefício. Hoje eu havia falado para esse amigo que ia fazer IATF, não que não fizesse IATF, você pode fazer, é um direito e é um benefício que você pode trazer para o seu rebanho. Mas tentei fazer umas 2 contas com ele sobre o benefício de um touro num preço médio. Ele falou, cara, eu não tinha feito essa conta antes. Mas, na verdade, o touro é um insumo de um valor agregado ao seu rebanho inconteste. É inconteste. Eu diria até que também o próprio sêmen do gado bovino de seleção no Brasil é uma coisa democraticamente aberta. Você não encontra isso, por exemplo, em cavalos. Exato. Uma cobertura de cavalo. Às vezes um cavalo da capacidade de um touro muito bom, que está numa central, num sêmen a R$50 uma dose, o cavalo, aquilo ali corresponde a R$5.000, 6, 10 mil reais. Porque a gente, quer dizer, como você faria isso numa pecuária de corte se fosse dessa natureza? Sim, sim. É muito democrático esse acesso. Não, e assim, você está falando sobre essas informações chegarem lá na ponta, e essa é a missão desse programa,
Nosso programa aqui, Agro 10X na Fazenda. Sim. É vir aqui conversar na cozinha da sede da Água Doce com o proprietário, uma linguagem simples e direta, que o produtor lá na ponta consiga entender, para a gente poder democratizar também a informação. Porque a genética está democratizada, agora a gente vem democratizando a informação, uma hora essa conta fecha, uma hora essas pontas se encontram e a gente vai também ficar orgulhoso de ter contribuído de alguma forma com isso. Mas vamos para frente. Balbino, a Fazenda hoje tem vários touros nas centrais e eu queria que você contasse um pouco como que você atingiu esse marco, qual foram os fundamentos para isso. Você bem sabe que você é um dos responsáveis por isso, né, Wagner? Você estava trabalhando naquela época na ABS Pecplan e veio nos fazer uma visita numa época que a gente tinha um leilão presencial no Parque Exposição de Barreiras. E nós, conversando ali, falou, Balbino, está na hora de você mostrar para o Brasil que você tem uma genética de qualidade. Sim. E ainda que os seus leilões não tenham essa transmissão ainda tão efetiva, vamos ver se a gente contrata um touro aqui para que a ABS faça essa divulgação. Sim. Então a ABS foi a primeira que abraçou essa causa, contratou o touro Villey do Bino, que esse touro ele morreu deixando saudades ainda, viu? Até hoje eu tenho procura aí de pessoal atrás de sêmen dele. Agradecer a confiança do Gustavo aí, que sempre pega na mão quando a gente chama ele. Né? A ABS é uma grande parceira, sim. Uhum. Nós temos parcerias em outros centrais. E as pessoas também têm procurado buscar esses animais que a gente tem expoentes aqui. O segredo disso aí, Wagner, nesse momento, eu acho que é o seguinte. A gente, quando faz um intra-rebanho muito forte, então, o que significaria isso? Dentro da nossa safra, em cada safra, vai haver uma prova de desempenho, uma competitividade entre eles, com uma avaliação muito criteriosa. Uhum. Não só do programa da prova de ganho de peso, como o intra-rebanho que é feito pela Brasil com Z, naquele dado momento, traz uma radiografia muito boa. Naquela radiografia ali, a gente aí começa a filtrar. Esses animais aqui mereciam cobrir mais do que 30 vacas por ano. Né? Então, digamos assim, eles têm características interessantes. Então, Sim. Nós levamos todos já participando a convite da ABCZ, do Lauro, que eu agradeço muito, fez muita força para que a gente estivesse participando desse programa magnífico de prova de touros jovens da ABCZ, cresceu bastante esse programa. O ano passado nós colocamos um touro que ficou entre os 4 mais bem colocados. E aí já estavam inscritos no leilão, aí eu falei, agora eu tenho que vender. Aí o Lauro falou, vende então uma parte, Balbino, mas deixa ele no leilão. Aí nós colocamos e tivemos a sorte de ter como comprador o Stefan Zembrod, que é um parceiro aqui da região. Colocamos, o touro foi para Bela Vista no primeiro instante. O Stefan, através da sua relação com a ABS também, conseguiu colocar em coleta na Pecplan. Uhum. E esse touro é um touro jovem, está sendo testado nessa safra, mas olha só, um touro que a gente saiu daqui para uma prova de penalti, uma prova relativamente assim, não é sem crédito, mas é uma prova com muita concorrência. Sim, sim. E ele chegou lá e fez um sucesso absoluto. Ele me botou na capa de revista, ele me botou na rede social, recebendo prêmio, porque o prêmio era dele, né, por uma conquista que a gente teve. E o que aconteceu? O Lauro me ligou depois, Balbino, cede mais sêmen, porque o pessoal está pedindo. A gente tinha que ceder uma quantidade de sêmen, a gente dobrou essa quantidade de sêmen, conversei com o Stefan, dobramos a oferta de sêmen disponibilizado ao mercado. Ele está hoje em 31 criadores de 16 estados do Brasil. Olha só. Nesse ano ele vai realmente se provar. Você quer um teste progênio mais forte que esse? Então, esses touros que eles fazem carreira sozinhos, sem serem paparicados, não nascerem berço de ouro, não são criados em pet shop, não é um animal assim, criado para ser bibelô, não é isso. Uhum. Não, nada contra, cada um pode criar o seu animal como quiser, mas digo, ele não foi criado de forma diferente dos outros. Ele não foi escolhido, ele foi identificado. Identificado, exatamente. É diferente. Nós tivemos outras identificações boas. Levar um touro central é um desafio enorme. Eu te falaria porque você sabe, você é de central, né? Sua base lá. Então, de conhecimento e tudo, a sua escola. Você sabe que levar um touro, às vezes você tem a seleção, o touro é bom, tem genética, tem indicação, tem apelo. E ele dá um tropeçãozinho, ele não coleta. O semente dele não congela, gente. Aí, ou seja, a gente teve um touro agora, colocamos no penate, fez uma belíssima prova lá no penate, participou com todo mundo. No dia do andrológico ele não estava bem, não passou, simplesmente sai do time, entendeu? Então, isso acontece, pode acontecer no primeiro ano, no segundo ano. Teve um outro touro que a gente vendeu 50% num leilão. E eu ainda estou em débito com esse criador, mas eu vou corrigir, vou ceder de um outro touro, estou esperando ele escolher um próximo touro, porque esse touro teve uma diverticulite. Olha, gente, como é que eu vou imaginar isso? Então, na verdade, pode acontecer N coisas. O animal tem que estar perfeitinho para ir para uma central e coletar sêmen e tal. E
e tem um apelo. Eu acho que as centrais hoje, por exemplo, fazem um bom papel de disseminação da variabilidade genética de todas as raças. Sim. Muito mais até do que botar, digamos, só os animais mais bem desempenhados. Ela coloca diversidade. Essa diversidade... E capilaridade, né? Óbvio, porque muitas vezes alguns touros ou doadoras ou matrizes deixam N filhos. E esses filhos, às vezes, estão na mão de vários criadores. Mas a central não pode ter vários irmãos próprios que ela ficaria presa a uma genética exclusiva. Então, é importante que ela tenha essa diversidade até para permitir que os diversos níveis de seleção possam se oportunizar dessa grandeza com uma razão democrática muito boa de oportunidades. Maravilha. Balbino, tradicionalmente, novembro nós temos o leilão da prova. Novembro se aproxima. O que esse ano aí a gente pode fazer um spoiler aqui do que tem pela frente? A gente pode já antecipar aí para a audiência. Temos que viver um ano atrás do outro, né? Esse ano é um ano desafiador, mas não é por isso que a gente vai recuar do leilão. A gente produz exatamente para ofertar no mercado. Nós não colecionamos touros Nelore, nós selecionamos touros Nelore. Selecionamos da raça. Então, tradicionalmente, após a prova, a gente vem acompanhando os animais, preparando para um leilão já na entrada da estação de monta, que é em novembro. E esse ano a gente vai ter também, e eu acho que podem aguardar uma grata surpresa. Faremos uma coisa muito diferente, faremos algo que vai impactar bem o mercado, queremos fazer algo que, mesmo no momento desafiador, a gente possa provar que somos parceiros em todos os momentos, que estaremos juntos e que continuaremos ofertando os animais de qualidade, animais de muita qualidade, porque o princípio da seleção ele não pode ficar oscilando com o momento econômico do ciclo da pecuária. Ele tem que ser contínuo. Ele tem que ser contínuo conforme a necessidade da produtividade. Por isso, inicialmente, eu estava dizendo que nem sempre a produtividade, em todos os momentos, ela vai traduzir o mesmo resultado. Mas se a gente trabalha no sentido de buscar o melhoramento no que a gente acredita que seja uma condição econômica de se produzir, às vezes um fator ou outro pode inibir uma adoção de uma tecnologia ou a implementação de uma variável ou outra, mas na verdade o caminho da seleção ele tem que continuar sendo exercido, a gente não pode ter um descompasso dessa ordem, então a gente vai ofertar os touros da melhor forma possível, a gente vai ter um impacto muito bom, virão matrizes também de qualidade e o Nelore continua crescendo e aguardando que os preços da arroba melhorem. E vão melhorar. Balbino, vamos chegando ao nosso final. Eu queria que você comentasse qual que é o legado, o que tem por trás aí que você espera deixar com a Agro Antônio Balbino, tanto em termos de melhoramento genético, tanto em termos de contribuição para a pecuária nacional. Qual que é o legado? Eu diria que eu fui agraciado com muitas vantagens na vida e isso eu dou graças a Deus, à minha família e tudo que aconteceu de oportunidades na minha vida. No entanto, eu não sei a capacidade que eu vou ter de deixar na mesma grandeza aquilo que deixaram para que eu pudesse dar continuidade. No entanto, eu me esforço para fazer o melhor, para atrair e tentar traduzir da melhor forma possível aquilo que a gente consegue se empenhar enquanto estamos nesse momento da vida. A gente não tem a condição de saber até quando a gente estará nessa batalha, nessa lida, mas enquanto tivermos força e energia e capacidade de raciocinar bem sobre os caminhos que são mais corretos, eu acredito muito no que eu faço. Eu acredito muito no legado que me deixaram e eu creio que a vocação maior de um país como o Brasil, onde nós, como agrônomos, como zootecnistas, veterinários, técnicos agrícolas, pessoas produtores que estão no campo, tem uma enorme responsabilidade. Por respeito a todas as atividades econômicas desse país, nós somos talvez os maiores responsáveis por carregar essa economia brasileira na sua base primária. Porque sem essa atividade nossa exercida na potencialidade que o Brasil tem, nós não teríamos a condição de estarmos crescendo economicamente e criando oportunidades internas para os demais setores. São setores que não são todos eles estritamente dependentes da atividade agropecuária,
mas eu acredito que a nossa vocação maior, as nossas ofertas ambientais, a nossa capacidade de exercer a agropecuária com a força que temos, seremos imbatíveis competitivamente. E isso nos traduz uma vantagem enorme como país, com um legado que nos permite ainda, desde que os políticos não nos atrapalhem. Esse é um pedido, às vezes, que a gente faz intimamente, sem torcer pelo lado A ou B. Os políticos exercendo a sua função, sem tanta vaidade, sem tanto egocentrismo, sem as suas discussões bobas entre um com o outro, vai passar por um político e por outro, e a agropecuária continua sendo o setor mais importante do Brasil, sem dúvidas. Que olhem dessa forma para nos dar a chance de crescer como país. Eu acho que a gente tem muitas oportunidades, Wagner. Isso aqui é uma coisa... Assim, a gente vê pessoas chegando no oeste da Bahia, indo para o Piauí, indo para o Maranhão, com uma disposição enorme de se entregar suas vidas e ir com suas famílias, determinados a dizer, eu sei que isso aqui produz, eu sei que aqui a gente tem condições de produzir, porque a gente não cria condições mais favoráveis para essas pessoas num ambiente tão desafiador. É uma vocação natural do Brasil, então não é só no Nelore, não é só com a soja, com o milho, com o feijão, com a mandioca, e até com a produção mineral também num país desse. Nós somos um país riquíssimo e eu acho que a gente tem a capacidade de, sim, exercer com responsabilidade a nossa função e a nossa como atividade pecuária, tem uma enorme responsabilidade também de criar não só oportunidades para as próximas gerações, mas criar caminhos. Os caminhos que a gente conseguir... Hoje eu assisti uma frase de um consultor da Dom Cabral, que está nos assistindo no conselho da NCP, que eu me orgulho em fazer parte também, e ele disse, a diferença entre muitas das empresas são as suas escolhas. Todas elas teriam, muitas das vezes, capacidades similares, mas as escolhas que elas exerceram fizeram elas tomarem caminhos completamente diferentes. E aí é que o político não pode nos empurrar para escolhas inoportunas. Uma geração que, vocacionada a ser tão próspera na atividade agropecuária, às vezes não consegue exercer, não consegue trabalhar como sucessão das suas famílias nesse setor, se não tiver o justo entendimento do setor político, onde as políticas públicas são exercidas no outro direcionamento. É um país enorme, a pecuária é representativa, assim como a mineração, assim como a agricultura, mas nós temos um potencial enorme. Isso é indubitável, todo mundo sabe. A Embrapa é uma coisa que nos dá tanto orgulho. Se pudéssemos exercer na Embrapa assim, com mais efetividade, não é só aporte de recursos, é uma tradução da importância que a Embrapa é para a gente, assim como é a Petrobras, assim como são outras instituições também, empresas que tanto trouxeram de benefício. A Embraer tem nos dado orgulho. A Embraer, então, mas nós temos muitos setores importantes. Agora, você perguntou como legado. Eu tenho e carrego essa responsabilidade pessoal, estou no setor, tento trabalhar por ele, ajudo naquilo que posso, participo das instituições, das associações que podem também impulsionar esse setor, mas eu creio que fazendo o meu melhor e dando isso como exemplo, eu acho que assim eu consigo traduzir um legado para a próxima geração. Muito bom. Impactante e emocionante. Bonito de ver e de ouvir. Balbino, mensagem final positiva para os nossos telespectadores, para a audiência que segue a Agro Antônio Balbino. Qual que é aquela mensagem positiva de que nós estamos juntos, estamos no front, vamos continuar, é cíclico e nós vamos virar o jogo em breve. Wagner, eu acho que nós somos resilientes, nós todos que estamos na atividade, né? Você sabe bem disso, mas eu diria para você, quanto mais desafiador o caminho, mais a gente cria forças. Esse momento é um momento apenas de preços mais baixos da arroba. Na verdade... O problema da pecuária no momento é econômico. É econômico. Não tem outro problema, é econômico. Não é sanitário, não é produtivo, não é nada disso. Graças a Deus não é. Graças a Deus não é. É econômico. Eu acho também que é uma oportunidade para muitos. É uma oportunidade enorme. Portas se abrindo. Aqueles que, por exemplo, estiverem hoje pensando em investir numa atividade como a pecuária, eles talvez não tenham uma chance nos próximos 5 anos de ter essa mesma condição. Sim. Então, para muitos, estoque, pensando como investidor de bolsa, por exemplo, quanto tempo ele fica com uma ação de uma empresa grande, de um banco, e fica esperando aquilo ali, ter um momento oportuno para ele, ou dar rentabilização para ele? Nós estamos vivendo o momento ideal do investimento.
óbvio, como eu te falei, que nem sempre para todos que exercem a pecuária está no momento ideal, porque às vezes você estava num momento de necessidade de venda, mas isso é inerente à atividade de cada um. Agora, oportunamente, como negócio, quem estiver atento e for um bom investidor, é bom olhar com bastante interesse. Talvez nunca não. Nos próximos anos não tenhamos a mesma oportunidade dessa forma em relação à comparação com outros ativos, com outros investimentos correlatos. Mas ainda assim, é um investimento, de certa forma, bem seguro para aqueles que possam exercer com consciência, com tecnologia, com assessoria, digamos, tocando de uma forma racional, né? Não pode ser tudo também na forma emocional. Muita gente se dedica à atividade pecuária emocionalmente. Não deixa de ser. Tudo que a gente faz também tem um grau de emoção. Mas, de certa forma, não dá para ser só emotivo no assunto, né? Então, a pecuária também, eu acho que precisa de uma certa racionalidade nesses aspectos. O momento não é difícil, o momento é singular, ele é delicado, mas ele é oportuno também. Maravilha. Balbino, mais uma vez, obrigado por nos receber aqui dentro da sua casa. Realmente um bate-papo muito agradável. Falar de Nelore, falar de pecuária sempre realmente nos motiva. Assim, nós agradecemos a todos que nos acompanham aqui no canal. De novo, clica no sininho para ser notificado, curte, compartilha. A missão aqui do Agro 10X na Fazenda é essa, é democratizar a informação e levar para você, amigo pecuarista, amigo produtor, o que outras fazendas estão fazendo, principalmente para atravessar os desafios do setor. Agradecemos mais uma vez e nos acompanhe aí nos próximos episódios. Agradecemos também aos nossos patrocinadores, senão nada disso teria se tornado realidade. Um abraço a todos, nos vemos em breve.